O batismo em águas, qual a verdadeira fórmula? Envolve a Trindade ou deve ser ministrada somente em nome de Jesus? O batismo de João, como era? Jesus também batizava antes da sua ressurreição? E os discípulos de João que eram batizados? Jesus teve que rebatizá-los? Devemos batizar crianças? O batismo garante salvação? O batismo é um sacramento ou uma ordenança? Estas e outras respostas vocês terão aqui neste canal. Fique conosco até o final do vídeo para estar discutindo este importante assunto. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estaremos iniciando agora mais uma lição, a lição de número 9, onde estaremos falando sobre o batismo, uma ordenança. Estaremos trabalhando alguns temas importantes sobre como deve ser o batismo. Eu acredito na fórmula trinitária, mas precisamos observar alguns pontos, quando está se tratando deste assunto tão importante, que é o batismo em águas. A nossa lição é a lição de número 9, de adultos, que estaremos ministrando no dia 3, domingo próximo. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e aqui no canal eu tenho comentado as lições de jovens e também a lição de adulto. Fique conosco até o final para você saber um pouco mais sobre esse importante assunto, que é o batismo em águas. Então estaremos aí falando sobre o batismo como ordenança. O textual diz: portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então nós vemos aqui que nós estaremos trabalhando sobre o batismo como uma ordenança. Estaremos olhando também o movimento católico que trata ele como um sacramento. Estaremos vendo a diferença entre o que é uma ordenança e o que é um sacramento, e estaremos olhando também sobre essa questão da fórmula, porque existe uma regra que eu já ouvi muitos teólogos dizer, chamada regra da hermenêutica, em que uma doutrina só pode ser confirmada por 2 ou 3 referências. Aqui nós temos um problema, porque esta é a única referência onde fala da fórmula batismal. Contudo, foi Jesus quem disse, então nós ficamos com esta fórmula, ainda que seja uma referência só. Nesse caso, quebraremos também a regra da hermenêutica, que 2 referências para confirmar uma doutrina, melhor dizendo. Mas vamos estar estudando um pouco também sobre a fórmula que alguns unicistas usam, e quais as referências eles trabalham para confirmar a sua ideia de que o batismo deve ser feito somente em nome de Jesus. Estaremos falando também sobre o batismo por imersão e aspersão. Qual a diferença e qual era o modelo bíblico do batismo em águas no tempo da igreja primitiva, nos tempos de Jesus. A nossa lição vai trabalhar em 3 tópicos, como sempre. E o objetivo da lição é pontuar o pressuposto bíblico doutrinário do batismo, explicar o símbolo e propósito do batismo e esclarecer a fórmula e método do batismo. Eu já deixo bem ressaltado aqui que a palavra fórmula é uma questão de interpretação. Nós não temos uma fórmula, de dizer assim, tem que ser desse jeito. Ainda que Cristo tenha falado, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós interpretamos como fórmula, mas a palavra fórmula ela não está no texto, então é por isso que é passível de interpretação, Vamos mais um pouquinho aqui. A nossa introdução. Nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Então é algo que está inserido dentro do segmento do cristianismo como uma ordenança. Então nós vemos que ele era praticado por João Batista, Jesus no seu ministério terreno praticava também o batismo em águas, e depois os apóstolos e a igreja primitiva. Então veremos passo a passo como que o batismo foi sendo inserido dentro do contexto cristão, qual a sua origem, qual a sua ideia que ele traz, qual o seu símbolo ele traz para a igreja, o batismo em água. Existem muitas interpretações e nós vamos trabalhar aqui dentro de uma visão evidente, que eu estarei trabalhando dentro da visão que eu acredito mais, mas somos passíveis de indagações. Então
pode haver discordância sem nenhum problema, porque, como eu falei, algumas referências bíblicas, né, que nós temos aí são passíveis de interpretação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser muito taxativo e achar que estamos com a verdade, né? É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído essa importante prática seja observado. Então estaremos trabalhando com a Bíblia. É evidente, né, que temos que usar a Bíblia porque é lá que nós entendemos sobre o batismo. Mas também é importante entender como que acontecia na história, mesmo paralelo aos relatos bíblicos, né? Então vamos aqui. Pressuposto bíblico doutrinário do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Dentro do contexto católico e em algumas igrejas protestantes, é ensinado que o batismo é um sacramento, portanto é algo necessário à salvação. Então, quando fala de sacramento, ele sai um pouco fora da ordenança, porque a ordenança é algo que, em tese, é obrigado, mas não é necessário para a salvação. Por quê? Nós temos um exemplo muito claro do ladrão da cruz, que não foi batizado nas águas por não haver condição dele ter se batizado, pois está numa cruz, mas ele foi morar, né, no paraíso com Jesus. Ele não passou por nenhum processo, não tomou nenhuma ceia, contudo, ele está com o Senhor no paraíso. O próprio Jesus disse isso. Então, se fosse necessário o batismo em águas para a salvação, aquele ladrão da cruz não poderia estar com Jesus. Então, veremos aí que é uma coisa, é algo, uma ordenança da igreja, mas não é necessário para a salvação. Sacramento. Essa palavra não se encontra na Escritura, é um termo do latim sacramento. A princípio denota uma soma de dinheiro depositado por duas partes em litígio. Após a decisão da corte, o dinheiro da parte vencedora era devolvido, enquanto que a parte perdedora era confiscado. Então fala que sacramento fala de algo sagrado. Então era uma aliança que era entre duas pessoas em litígio judiciário, né? E ali aquele que perdesse a causa, né, o dinheiro dele ficava confiscado, ou seja, era sagrado, ele não tinha mais acesso àquele dinheiro. Então a palavra sacramento dá essa ideia de algo que, quando você coloca algo como sagrado, você não tem mais controle sobre esta coisa, porque isso passa a pertencer a Deus. Então o batismo em água, a Igreja Católica colocou como um sacramento, como algo sagrado que é necessário para que a pessoa seja salva. Então a gente vê aí que eles passaram um pouquinho da ordenança para o sacramento. No sacramento podemos distinguir três partes. Primeiro, o sinal externo e visível, a graça espiritual interna, o significado e selada, né? A união sacramental entre o sinal e aquilo que é significado. Então são os três pontos para que é observado em algo sagrado, em algo que foi sacramentado, né? Primeiro é o sinal externo e visível, né? Que é o batismo em água, o sinal externo, visível, né? A graça espiritual interna, que eles entendem que a partir do batismo em água há perdão de pecados, né? O significado e é selada. A união sacramental entre o sinal e aquilo, né, que é significado. Então, a partir do momento que a pessoa se batiza, né, os católicos, por exemplo, têm o hábito de dizer que se não batizar, a pessoa morre pagão, morre devedor, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para entender um pouco o que é sacramento. No batismo não é sacramento, ele é uma ordenança. Então, se uma pessoa aceitou a Cristo, e eles vão supondo que ele esteja preparando para o pré-batismo, né, para o batismo em água, mas ele vem a falecer antes, ele não perde a salvação por não ter sido batizado. Ou no caso, se não houver tempo, né, há outras circunstâncias, porque algumas igrejas acreditam que se a pessoa não for batizada, ele não vai para o céu, porque lá fala assim, aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Observe que na segunda resposta, né, na segunda indagação, não fala que quem não for batizado não será condenado, fala só quem não crê. Mas a primeira fala, quem crê e for batizado será salvo. Então, ele está relacionado à salvação, mas não necessário para a salvação, né? Era também usado no contexto militar, onde o soldado prometia obediência à instituição. Na igreja primitiva, a palavra sacramento era usada para denotar todas as espécies de doutrinas e ordenanças. Os reformadores não gostavam do termo por não fazer parte da teologia, porque é uma palavra
latim, né? Então, a palavra sacramento, ela não encontra na teologia, porém encontra-se a palavra sagrado, né? Então, a gente vê aqui que na esfera militar, essa palavra também ela tinha um sentido de obediência, alguém prestar obediência ao regime, né, ao sistema militar. Então, era usado ali, e quando a pessoa quebrava esse sacramento, né, ele era punido, né? Então, o sacramento significa obediência a algo, e quando você deixa de obedecer, há consequências sobre a sua desobediência. Então, observa de onde veio essa palavra. A Igreja Católica, então, usou essa palavra no sentido de algumas coisas importantes, né? Estaremos aqui olhando, pelo menos, a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos. Quais são eles? O batismo, né? A confirmação, de estar com o Senhor, né? A gente fala a primeira comunhão, a reconciliação, a comunhão, o matrimônio, a ordenação ao ministério e a unção dos enfermos. São 7 coisas que o catolicismo considera como algo sagrado e necessário para a salvação. É muito comum você ver pessoas falar, por exemplo, da extrema unção. Quando o enfermo está para morrer, o padre vai ali para encomendar, né, aquela pessoa, fazendo ali a extrema unção, porque eles entendem que se não fizer, aquela pessoa não vai alcançar a salvação, né? Temos ali a ordenança do ministério, que eles falam que a pessoa não pode renunciar. A partir do momento que ele for ordenado, ele se torna sacramento, né? Sacramentado ao ministério. O matrimônio, o casamento é sagrado para o catolicismo, isso aí para nós também né? É indissolúvel, né? E a comunhão com a igreja, a reconciliação, que é o ato de confessar os pecados, né? Confirmação da fé, e o batismo, que inclusive é feito na esfera infantil, né? Estaremos então olhando um pouco sobre isso. Então lembra das perguntas que nós fizemos, né? O batismo, como acontecia? Eu posso batizar uma criança? Qual o sentido do batismo? A gente vai ver muita coisa, né? Não dá para responder todas as indagações, mas aquilo que estiver dentro do nosso alcance, nós estaremos tentando trazer uma luz aqui nesse comentário. O batismo é uma ordenança. O batismo é uma ordenança de Cristo para demonstrar uma fé pública, mas não é necessário para a salvação. Também não garante o perdão. Ele disse que todos os que aceitassem deviam ser batizados, né? Então Jesus falou que todos que aceitam a Cristo devem ser batizados, mas não garante o perdão, né? O que garante o perdão é o arrependimento. Então a gente vê aqui que é uma manifestação para demonstrar uma fé pública, né? Uma simbologia de uma redenção. Quando a pessoa está descendo as águas, ele está sendo imergido, e quando ele sai das águas, ele está sendo emergido como nova criatura, né? Então, ele é um símbolo, né? Jesus foi batizado para que se cumprisse toda a justiça e dá validade ao batismo efetuado por João Batista. Jesus, por exemplo, não precisava de perdão de pecados, né, e nem de arrependimento. Porém, ele batizou em águas, foi batizado por João para cumprir, né, aquele ritual e confirmar aquele batismo de João, né? Vamos lá um pouquinho aqui. O batismo não é algo novo que surgiu na cristandade. Entre os egípcios, persas e hindus já tinham todas as purificações religiosas e às vezes era feita por imersão ou aspersão. Entre os judeus era realizado aos prosélitos. Então nós temos aqui, eu coloquei aqui uma foto do batismo hindu no Rio Gange, né? Todo mundo que segue a religião hindu, eles têm o hábito de se lavar no Rio Gange, onde eles acreditam que há purificação ali. Eles levam isso aqui para o lado de purificação mesmo. Então todo hindu que se preze, ele pelo menos uma vez na vida ele toma um banho no Rio Gange, como se fosse um batismo da religião hindu. Falamos também sobre batismo no Egito, né, na Pérsia, era comum, e os judeus também, mesmo tendo a circuncisão, eles criaram também o batisma, né, que significa lá batismo, né, quando o jovem completava 13 anos de idade, ele era batizado. Porém, João Batista, quando ele veio batizando pessoas adultas com um novo batismo, um batismo semelhante ao batismo judeu, mas agora com a palavra que segue o batismo, arrependimento. Aí vem a pergunta, qual fórmula João Batista usava? Né? Ele batizava em nome de quem? Só em nome de Deus? Porque Jesus ainda não havia se manifestado, e os judeus não tinham aquela separação entre Deus e Espírito. Para eles são unicistas, né? Os judeus não vê Deus em duas pessoas ou trindade, eles creem Deus em uma pessoa só. Então o Espírito de Deus para eles é o mesmo Deus. Então como já que João Batista batizava? Vamos entender um pouco isso aí, né? O batismo deve ser administrado aos adultos. Primeira coisa que precisamos entender, que nós temos um batismo, né, que é muito comum na Igreja Católica também, né, alguns segmentos protestantes também, eles batizam criança. Qual o sentido de batizar uma criança?
né? A gente entende que o batismo é para arrependimento. Uma criança não precisa de arrependimento. A Bíblia diz que das tais é o reino dos céus. Então, não há necessidade de batizar uma criança. Mas existem segmentos católicos e alguns protestantes que têm esse hábito de batizar criança. Entendendo como sacramento, Agostinho defendia o batismo infantil como meio para a salvação, mas a evidência conclusiva é que a prática remota ao início do cristianismo. Orígenes aludiu ao batismo como prática generalizada, afirmando que foi ensinado pelos apóstolos. Tertuliano opunha-se a essa ideia. Então nós temos aqui 3 doutores da igreja, né? Que é o Agostinho, Orígenes e Tertuliano. Os 2 primeiros, ele defendiam a prática do batismo, né? Orígenes, ele fala que era muito comum a prática do batismo infantil, mas Tertuliano, ele opunha-se à prática, porque Tertuliano entendia que precisava de um arrependimento. Então, nós temos aí alguns doutores da igreja que falam um pouco, né? Se você pegar os escritos deles, eles comentam um pouco sobre essa atuação do batismo, principalmente nos comentários de Tertuliano, onde ele fala que havia sim o batismo em alguns segmentos do cristianismo, batizavam criança, mas no segundo século, primeiro para segundo século, se tornou uma prática comum, porém, ele se opunha, ele entendia que não é necessário. Então a gente vê que não é algo que o batismo de criança também não foi inventado só pelo catolicismo, ele já vem de uma longa data, né? O símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo é uma forma de sepultamento quando se é imergido na água e ressurreição quando é emergido. Paulo demonstra isso em sua carta, né? Ele fala que nós somos sepultados com Cristo na sua morte, e sepultado com ele no batismo, nele ressuscitaste pela fé. Então Paulo fala sobre isso, ele dá um exemplo que o batismo em água, ele reflete esse sepultamento com Cristo na morte, e depois quando você emerge da água, essa ressurreição. Então desce uma velha criatura e sobe uma nova criatura. É lógico que aquela pessoa que está sendo batizada, em tese ela já é uma nova criatura, né? O que está sendo feito ali é só uma representação do que aquela pessoa já é. Eu não vou batizar uma pessoa em pecado e ela vai sair dali sem pecado. Não é isso que o texto diz, não é isso que significa o batismo. O batismo é uma representação de que você está sendo sepultado, velho homem, e ressurgindo como novo homem, nova criatura. É o que Jesus falou para Nicodemos, né? Nascer de novo. Então o batismo é uma exemplificação, a simbologia desse nascer de novo. Volto a dizer, não quer dizer que o batismo é isso, ele é símbolo disso. É preciso separar as coisas, né? O propósito do batismo, testemunho público de fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo, né? Atos 2:41, né? Fala ali depois que aquelas pessoas aceitaram a Cristo, depois do Pentecoste, aqueles 3 mil almas ali. Pedro então batizou aquelas pessoas nas águas, confirmando ali a sua conversão, né? Eles já eram ali salvos, presta atenção, não é confirmando a salvação, mas confirmando a conversão, porque a salvação é confirmada pela graça na cruz. Então, confirmando, o batismo é a confirmação de que realmente eu me converti, e eu estou confirmando isso publicamente, né? Esse é um símbolo importante do batismo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Então nós temos aqui, pelo menos eu citei algumas referências, que eu acho interessante, Atos 8:12, 16, 14 e 15, onde fala que as pessoas que aceitavam a Cristo imediatamente descia as águas, né? Atos 8:12, nós temos ali o caso do eunuco da rainha de Candace, né? Que ele fala que me impede de batizar, está aqui as águas, né? Então a gente vê ali que assim que ele aceita Cristo, reconhece o Evangelho, reconhece Jesus como seu Salvador, então Filipe o batiza em águas, né? E temos também outros casos mais adiante no livro de Atos, onde mostra que a prática era comum na igreja primitiva, mas para crentes convertidos, né? Não há espaço para indecisão, isso que é importante. O batismo não deve ser administrado a pessoas que não entendem o significado do ato. É o caso que nós voltamos ao batismo de criança, ela não sabe o que está acontecendo, né? É necessário que seja alguém que realmente se converteu, alguém que está disposto a seguir os ensinamentos de Cristo.
não é para purificar do pecado, mas para aqueles que já foram purificados. Tem gente que não se batiza porque acha que depois do batismo não pode mais cometer erros, né, ou pecado, né? Então existem aquelas pessoas que vão para a igreja e quando eles são convidados a fazer o curso pré-batismo ou para se batizar, eles dizem, não posso, porque a partir do momento que eu batizar, eu vou criar uma aliança com a igreja, eu não posso mais pecar, né? Na verdade, não é isso, né? O batismo não é um antídoto contra o pecado, não. O batismo é uma confissão pública de fé. Então não quer dizer que a pessoa que batizou não vai pecar nunca mais. Todos somos pecadores, só que quando nós fazemos essa aliança do batismo em águas, nós nascemos de novo como nova criatura, então o pecado da nossa vida se torna um acidente, se torna algo que não é voluntário, né? Então, enquanto a pessoa não se batiza, pelo menos duas coisas ele está com medo, de criar uma aliança com o reino de Deus e não sustentar essa aliança, ou quer continuar no pecado e acha que o batismo vai impedir essa situação dele, né? Quer continuar na sua prática errada. Mas, na verdade, o batismo nada mais é do que uma confissão pública de fé. Agora, nós temos aqui um outro problema, né? Eu vou dizer problema, na verdade, eu creio, né, que o batismo deve ser feito, né, deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio nessa fórmula, porém, nós precisamos olhar algumas ressalvas, né? Aqui nós temos um caso. Porque lembra que eu falei, assim como a palavra ordenança não tem na Bíblia, também não tem a palavra fórmula, né? Então nós temos aqui, Jesus mandou usar a fórmula trinitária, porém surgem algumas divergências devido ao batismo de João, que não foi de forma trinitária. Então presta atenção, João batizava em nome de Deus, não era em nome do Pai e não era em nome do Espírito Santo e nem de Jesus. Por quê? Porque o batismo dele era o batismo judaico, ainda que é um batismo diferente, porque era feito para adultos, a maioria dos judeus já se batizavam alguns aos 13 anos de idade, né? Tinha um batismo, né, aos 13 anos, mas João veio batizando para arrependimento. Então, arrepender, qual era o batismo, como era chamado o batismo de João? Batismo para arrependimento de pecados, né? Aí, ele não usou a forma trinitária, e alguns dos discípulos de João foram batizados por ele. Aí vem aquela questão que eu fiz a pergunta, como fica então a questão? Foram batizados de novo? E o mesmo Cristo batizando em seu ministério terreno, João continuou batizando. Então nós temos aqui dois fatos que precisam ser observados. Se o batismo é uma fórmula que eu preciso ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu teria um problema se fosse hoje do batismo de João. Porque o batismo de João não era trinitário. Então eu teria que rebatizá-los. Não é o que a igreja faz? Não é o que nós fazemos quando alguém é batizado numa igreja unicista, que ele é batizado só em nome de Jesus, a gente não faz o batismo porque fala que aquele batismo não tem validade, exatamente por causa da forma, é que nós temos um problema, porque você não vai encontrar na Bíblia os discípulos sendo rebatizados por Jesus, né? E o próprio Jesus, enquanto ele batizava de um lado, João batizava de outro, está lá em João capítulo 4, versículo 2. Então Jesus, se o batismo fosse somente o de Jesus ali, ele poderia falar para João, agora eu não preciso mais batizar, porque agora é eu que estou fazendo, mas ao contrário, ele continuou batizando, e quando ele viu que João batizava e ele estava batizando mais do que João, ainda que os discípulos dele, lá em João 4, ele afastou, né? Ele afastou e foi para as mediações de Samaria. Por quê? Para não impedir que João atrapalhasse o João no seu trabalho. Então, se o batismo de João era um batismo que não era trinitário, por que Cristo então não mandou que ele parasse? Eu não estou questionando a trindade no batismo, eu estou trazendo para você algumas coisas que você pode pesquisar e depois tirar suas conclusões, né? Então nós temos aqui que Jesus continuou batizando, 4, 1 e 2, você pode ler lá, que mesmo Jesus batizando, João também continuou fazendo batismo em águas. E eu tenho certeza, né, muito claro isso, que João não usava a forma trinitária. Que a forma trinitária ela só foi aparecer, presta atenção nisso, só após a ressurreição, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, é que ele fala, ide, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nós temos um outro problema, você não encontra essa forma em mais nenhum texto da Bíblia. Você vai encontrar batismo em nome de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo você não vai encontrar. Baseado nestes versículos, algumas igrejas unicistas, eles acham que o nosso batismo na Trindade é errado, e eles terminam entrando naquela teologia de Jesus ser uma pessoa só, não existe a Trindade, né? 3 pessoas da Trindade. Então eles terminam combatendo a Trindade baseado no batismo em água. Mas vamos trabalhar um pouquinho essa questão aqui. Nós temos então aqui, ó, a fórmula do batismo. O modelo do batismo trinitário é adotado como a fórmula correta, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas temos alguns movimentos que batizam em nome de Jesus, ou movimento modalista, que nega a trindade,
usa alguns textos isolados, como Atos 2,38, 8,36, 10,38, onde Pedro diz ser batizado em nome de Jesus. Olha aqui um problema que nós temos aqui. Se o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos uma referência que fala sobre isso. Porém, nós temos aqui 3 referências, além das que eu já citei, que é João 4,2, que fala que Jesus batizava, né? Aqui fala que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, né? Aí alguém fala assim, mas isso quer dizer na autoridade de Jesus. Eu concordo com a ideia, por quê? Porque o que estava em evidência era o nome de Jesus. Mas, então assim, que vocês sejam batizados em nome de Jesus para arrependimento de pecados, né? Então eles poderiam dizer, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para arrependimento de pecado. Mas nas 3 referências aparece a forma unicista, segundo os unicistas, né? Mas nós sabemos que aqui está falando da autoridade e não da fórmula. Isso é uma interpretação, por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado para não colocar viseira e achar que nós temos, né, descobrir uma pólvora, né? Então observa aqui que João 2,38, Atos 2,38, 8,36 e 10,38 fala que eles foram batizados para que sejam batizados em nome de Jesus. Eles não citam a Trindade. Você não vai encontrar mais nenhum texto. É o mesmo caso que nós encontramos na bênção apostólica. A bênção apostólica só tem um texto em que fala que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, é a graça do Senhor Jesus seja com todos. Nos outros textos, às vezes a graça do Senhor Jesus, né, não aparece a forma trinitária também na bênção apostólica, só um texto aparece. Então, são coisas que é passivo de interpretações exatamente pelo fato. Nós temos aqui 3 referências falando em nome de Jesus. Será que os discípulos estavam discordando da forma trinitária? Será que eles não respeitavam a ordem do ID de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É evidente que não, porém, não há relatos de que ele usava a fórmula. Os versículos não dá a entender que eles usavam essa fórmula. Então, eu preciso interpretar que eles não estão falando da fórmula batismal, mas da autoridade do batismo, que a autoridade é no nome de Jesus, porque é ele que veio para, presta atenção, o batismo em águas é para quê? Não é para demonstrar arrependimento de pecado? Quem é que pode perdoar pecado? Não é o próprio Jesus? Não é ele que veio para nos remir do pecado? Então, é isso que o discípulo fazia, ele usava o nome de Jesus, mostrando que ele é o único que pode ser o nosso remidor. Não é o Pai e nem o Espírito Santo, ainda que eles cooperam nesta obra, mas Jesus que é o remidor através do seu sangue. Então, o que estava em evidência aqui é exatamente a autoridade de Cristo e não a unicidade, dizendo que Cristo e Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Não, são pessoas diferentes, são é unanimidade, mas são em essência, mas são 3 pessoas com personalidade diferente, né, em um Deus só. Mas não é assunto aqui de Trindade, só para vocês entenderem que existia sim, né, baseado nesses versículos. Se eu pegar essa regra da hermenêutica, que muita gente diz, muitos teólogos, a regra da hermenêutica, um versículo, uma doutrina só pode ser fundamentada acima de 2 ou 3 versículos. Então, aqui daria mais para fundamentar a forma unicista do que a forma trinitária, que só temos um versículo para a forma trinitária. Temos 3 aqui para a forma unicista. E considerando o batismo de João, que com certeza era batizado em nome de Deus, né? E ele continuou fazendo isso. Né? O próprio Jesus é provável que ele tenha batizado em nome do Pai, porque ele ainda não tinha sido morto, né? Para entrar como essa pessoa da Trindade, é provável que ele tenha batizado também, quem sabe, em nome de Deus e do Espírito Santo. Não se sabe que tipo de batismo Jesus realizava. Os teólogos acreditam que é o batismo semelhante ao batismo de João. Por isso que ele afastou, para que não houvesse disputa quem batizava mais. Não era 2 batismos, era o mesmo batismo, só que o João fazia de um lado e Jesus do outro. Se era o mesmo batismo, então tudo indica que o batismo que Jesus fazia era semelhante ao batismo de João. Aí não estava envolvida ainda a Trindade. Isso é só para você pensar mais, você pode pesquisar um pouco mais sobre isso aí. Então nós temos aqui imersão ou aspersão, outra situação. Nós falamos aqui sobre a imersão, o método bíblico do batismo. Lógico, né, quando fala água, né, descer as águas, né, nascer de novo, né, há tudo uma interpretação do contexto, entende-se que era imersão, e o batismo judaico era por imersão. Porém, vamos também, outro problema, assim como nós temos um problema em relação à Trindade, aqui também nasce uma outra dificuldade, que precisa ser esclarecida aqui. A palavra batismo tem o sentido de mergulhar e submergir. Vários textos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado no Jordão, na água do Jordão. Se fosse por aspersão, não tinha sentido o povo sair dali e ir lá para o Jordão. Poderia batizar com a água que tivesse dentro de casa mesmo, era só espargir a água ali. Então diz que eles iam até o Jordão, então não tem sentido eu ir lá até o Jordão para jogar um pouquinho de água na cabeça. Então dá a entender que era por imersão, né? Porém, algumas vezes
pode indicar também molhar o dedo ou espargir. Ezequiel 36:25, a palavra tem o sentido de espargir. Bezaraque significa espargirei. Está lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, para ser eu espargirei água sobre vós e ficarás e serás purificado. Então, só que ali fala de uma purificação. O batismo ele não purifica. É diferente desse batismo que aparece lá em Ezequiel. O de Ezequiel é uma maneira de Deus falar, ele está usando a água ali como símbolo do Espírito Santo. Espargirei água sobre vós e vós sereis purificado. Observe que o Espírito Santo também, ele desceu sobre o povo. Não é o povo que entrou dentro das águas do Espírito Santo. Ele desceu lá no Pentecostes. Então, essa maneira de espargir, ela tem um sentido tanto de molhar, né, ou de mergulhar. Porém, quando você vai estudar o texto, você vai perceber, né, nós temos o caso aqui que eu citei, o povo ia até o Jordão para ser batizado. Se era só espargir água, não tinha necessidade, né, de descer até o Jordão. Um pouquinho de água dava para batizar muita gente, né? Então nós temos aqui o batismo por imersão ou aspersão. Então a gente vê aí que a aspersão também é interessante, que alguns movimentos usam a aspersão, né, sobre a fórmula batismal. Aí voltamos a dizer, a palavra fórmula, tanto na trindade quanto na imersão, não existe. Porém, na interpretação do texto, isso fica bem claro, né? Você vai ler ali e vai entender que isso era realmente por imersão, né? Igual volto a dizer, se fosse por aspersão, não tem sentido o povo descer até o Jordão, não tem sentido o povo ir até João Batista ao Jordão, poderia estar carregando um pote de água e aspergindo água sobre todo mundo, né? Seria muito mais fácil. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em água. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Então nós vemos aí, né, que o batismo ele não é algo para a salvação, mas ele está paralelo a isso, ele está relacionado sim à salvação. A partir do momento que a pessoa aceita a Cristo, ele precisa ser batizado nas águas, mas ele precisa também estar arrependido, ele precisa entender o que é a prática do batismo, entender que não é um sacramento, mas uma ordenança, né, uma confirmação pública da sua fé em Jesus. Então, a partir do momento que ele entende isso, ele vai praticar, ele vai descer as águas batismais, trazendo essa confirmação pública ali naquele ato de emergir e emergir, né? Quando ele desce as águas, ele está sendo sepultado, quando ele sobe, ele está sendo ressuscitado, né? Então, é uma simbologia da nossa redenção em Cristo. Mas voltamos a dizer, ele não é sacramento, não é necessário para a salvação, não traz purificação de pecados. Ele é para pessoas que já são purificadas, já é para pessoas que já aceitaram a Cristo, já é para pessoas que arrependeram. Observe que eles perguntaram para João, e nós, o que devemos fazer? Arrependei-vos, né, e convertei-vos. Então é para essas pessoas que o batismo em água acontece. Então eu descarto então a ideia de que eu vou batizar uma criança, porque a criança não sabe, não tem noção de arrependimento e nem precisa, por ser inocente, né, por nascer no estado da inocência, não cometer pecado. Então é importante ter esse cuidado aí para a gente ter essa ideia. Então, como é o nosso batismo? O batismo deve ser por imersão e deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só mostrei aqui as outras interpretações, porque quando você estiver discutindo sobre esse assunto, alguém poderá te julgar essas referências. Então você vai ter aí uma boa observação dos textos para você poder entender com mais clareza o que aqueles textos realmente estão dizendo. O contexto é outro, né? A fórmula está lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa seria a fórmula, né, que nós seguimos, e por imersão, né? Então não é aspersão de água, não é jogar água sobre a pessoa, mas a pessoa descer as águas batismais. Existe um outro comentário interessante, quando eles batizam Cornélio, alguns acreditam, né, tem alguns teólogos que entendem que eles trouxeram água para batizar Cornélio e que ele foi feito para aspersão, mas isso não há para comprovar no texto bíblico, né? Não tem como você comprovar isso. Você vai encontrar algum comentário tentando afirmar isso, mas de qualquer maneira, o batismo em água, tanto o judaico, né, tanto o cristão, eles eram feitos por imersão. Então está aí mais uma lição, onde falamos sobre o batismo em águas, onde mostramos a importância do batismo, mostramos que o batismo não é sacramento, mostramos que o batismo não deve ser efetuado
a crianças, mostramos que o batismo é por imersão, é de forma trinitária, e mostramos que mesmo aqueles que foram batizados por João, que ainda não foram, que não era forma trinitária, não houve necessidade de ser rebatizado, né? Ainda que a forma trinitária, porque a forma trinitária, ela só veio vigorar após a ressurreição de Cristo. Então é bom gravar isso. Por isso que Jesus não precisou batizar as pessoas que converteram no seu ministério terreno, né, e que converteram pelo ministério de João Batista, porque ainda a forma trinitária ainda não tinha sido estabelecida. Então, com certeza, a fórmula que era usada era em nome do Pai, assim como os judeus fazem em nome de Yahvé, eu vos batizo para arrependimento de pecado. Seria mais ou menos essa fórmula que era usada por João Batista e também Jesus no seu ministério terreno e os seus discípulos que faziam o batismo em águas. Depois, na forma trinitária, agora vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque presta atenção, foi só após a subida de Jesus que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então agora ele entra na forma batismal, e foi só após a morte de Jesus que ele também faz a consumação da obra redentora. Então também ele entra na forma trinitária. Então antes dele, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado e Jesus não tinha sido morto. Então por isso permanecia a forma unicista, unitária, vamos dizer assim, que a forma do batismo em nome do Pai, né? Então está mais uma lição. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto, poderá estar nos chamando no comentário. A gente pode estar explicando mais detalhado. Aqui não dá tempo para explanar todo o assunto, mas a gente pode estar explicando um pouco mais no reservado, no privado para você. Quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo e pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para estar nos ajudando. É muito importante a sua inscrição. Também, se você gostar do vídeo, gostar da aula, compartilhe com quem você conheça para que nós possamos alcançar mais pessoas. Quem sabe você conhece alguém que tem dúvida relacionada ao batismo em águas, é uma oportunidade de você estar esclarecendo para ele. Também dê o seu like, né? Não custa nada você chegar ali, dá o seu likezinho para estar nos ajudando. E se você quiser receber a notificação das aulas seguintes, poderá estar também ativando o sininho, porque aí toda aula que nós formos lançar aqui, você será notificado, né? Aqui nós estudamos a lição de adulto e também a lição de jovens. Você será notificado das duas lições. No mais, quero agradecer mais uma vez você que ficou até o final. Você que está chegando agora no canal que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e fique todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.